Esta não é a história de um homem que buscou a Deus. É a história de um Deus que foi atrás de um homem que estava indo na direção errada, em alta velocidade. Saulo de Tarso, nascido em uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, cidadão romano, fariseu de fariseus, aluno do maior mestre de sua geração, ele tinha tudo. Aos pés de Gamaliel, Saulo absorveu cada lei, cada tradição, cada argumento. Ele não apenas aprendia a Torá, ele se tornava a Torá. E isso era o problema. Quando Saulo recebeu suas credenciais de fariseu, ele sentiu que havia chegado, que era exatamente quem deveria ser, que Deus estava orgulhoso. Ele estava errado em tudo isso. A notícia se espalhava por Jerusalém. Havia um grupo de pessoas que afirmavam que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dos mortos. Para Saulo, isso era a maior heresia que já havia ouvido. Preciso de autoridade para ir até as sinagogas e trazer esses seguidores acorrentados. Essa heresia deve ser extirpada. Nas ruas de Jerusalém, o nome de Saulo causava o mesmo efeito em qualquer crente: pânico. Portas se fechavam, famílias se escondiam. O fariseu de Tarso era temido. Saulo entrava nas casas, arrastava homens e mulheres. Crianças viam seus pais levados, e ele entendia tudo isso como serviço a Deus. Essa é a coisa mais aterrorizante sobre o fanatismo religioso. A pessoa acredita genuinamente que está certa. Então Saulo viu Estevão pregar. E algo no jovem diácono perturbou Saulo de um jeito que ele não conseguia nomear. Estevão não tinha medo. E pessoas sem medo diante da morte são incompreensíveis para quem só tem certeza. O Sinédrio julgou Estevão, mas era Estevão quem o julgava. Com cada palavra ele colocava espelhos na frente dos líderes religiosos, e eles não gostaram do que viram. O conselho tampou os ouvidos, mas Saulo não tampou. Ele ouviu tudo. A multidão correu para Estevão, e os mantos foram tirados e colocados aos pés de um jovem. O jovem se chamava Saulo, e ele aprovou cada pedra. Saulo assistiu a tudo, frio, organizado, aprovador. Mas naquele rosto ensanguentado de Estevão, ainda em paz, havia algo que Saulo nunca havia conseguido ter: paz verdadeira. Senhor, não lhes imputes este pecado. Foram as últimas palavras de Estevão. Perdão, no momento da execução. Saulo havia prendido e condenado pessoas. Estevão adormeceu. Saulo registrou a morte com frieza. Assinou o documento mentalmente. Mais um problema eliminado. Mas aquela morte não foi eliminada da sua memória. Naquela noite, no silêncio do seu quarto, o rosto de Estevão voltou, sorrindo, em paz. Saulo se virou na cama, empurrou o pensamento, mas ele voltou. Saulo tentou fazer o que os fanáticos fazem quando começam a duvidar. Foi mais fundo na violência. Se havia uma dúvida crescendo por dentro, ele a sufocaria com mais ação, mais certeza, mais perseguição. E a perseguição funcionou de um jeito que Saulo jamais havia previsto. Ela espalhou o evangelho para cada canto do mundo conhecido. Cada crente expulso de Jerusalém levava a mensagem consigo. Saulo, sem saber, estava cumprindo a grande comissão. Nas prisões, Saulo encontrou algo que não conseguia explicar. Os crentes tinham paz que ele nunca havia visto em nenhuma sinagoga. Acorrentados cantavam, condenados sorriam. Isso o perturbava mais do que qualquer argumento teológico. Damasco, a próxima missão. Havia crentes lá que precisavam ser trazidos de volta. Saulo pegou suas cartas de autoridade, juntou seus soldados e partiu. Era uma missão de rotina, ou assim pensava. Na estrada para Damasco, Saulo era a pessoa mais certa de si em todo o Império Romano. Ele sabia quem era, sabia o que fazia, sabia que estava certo. Ele estava prestes a descobrir que não sabia absolutamente nada. Eram cerca de meio-dia, o sol já era brutal. E então, uma luz mais brilhante que o sol explodiu do céu, não como raio, como presença. Saulo caiu. O homem que nunca havia dobrado o joelho para ninguém estava com o rosto na poeira. E a voz veio:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Duas palavras. Eu sou Jesus. E em duas palavras, a vida inteira de Saulo desmoronou. Cada argumento que havia sido construído, cada crente que havia aprendido, cada pedra em Estevão que havia sido aprovada, tudo desabou de uma vez. Ele ficou cego, mas pela primeira vez na vida estava vendo com clareza. O caçador havia sido caçado, o perseguidor havia sido alcançado. O homem mais certo do mundo descobriu que estava errado. Saul, Saul, why do you persecute me? 3 dias na escuridão, sem comer, sem beber, apenas Saulo e o silêncio e a voz que não saía da sua cabeça. Eu sou Jesus. Cada pessoa que havia prendido, cada família que havia destruído. Eu sou Jesus. Havia sido Jesus o tempo todo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma instrução divina que parecia suicida. Vai até a rua direita. Procura Saulo de Tarso. Senhor, eu ouvi falar desse homem. O que ele fez aos teus santos em Jerusalém? E Deus respondeu com uma das frases mais extraordinárias das Escrituras. Vai, porque este é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O perseguidor era o instrumento escolhido. Isso só pode ser Deus. Ananias foi. Cada passo custou coragem, mas cada passo também foi fé. E quando chegou ao quarto onde Saulo esperava quebrado, disse as duas palavras que apenas um filho de Deus poderia dizer a um homem que havia perseguido sua família: Irmão Saulo. Irmão, não inimigo, não perseguidor, não monstro, irmão. E naquela única palavra, Saulo entendeu que era o evangelho melhor do que em toda a sua educação religiosa. Graça, para quem menos merecia. Ele foi batizado. Saulo desceu nas águas. O mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma mente brilhante, mas tudo agora a serviço do que havia combatido. Paulo começou a pregar imediatamente. Não conseguia esperar. A mesma urgência que o havia levado a perseguir crentes agora o levava a proclamar Cristo. Ele havia encontrado algo que não conseguia calar. Em Damasco, seus antigos aliados agora queriam matá-lo, e os crentes que havia perseguido precisavam salvá-lo. Ele saiu da cidade dentro de um cesto pelas muralhas. Em Jerusalém, os discípulos o temiam. Tinham razão de temer. Mas Barnabás, o filho do encorajamento, e arriscou sua credibilidade para defender Paulo. Um gesto de coragem que abriu a porta da missão mais importante da história. Paulo percorreu o mundo conhecido. 3 grandes viagens missionárias, mais de 20.000 quilômetros, naufrágio, apedrejamento, chibatadas, prisões, fome. E em cada lugar, a mesma mensagem: Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Das prisões, Paulo escreveu as cartas que formariam metade do Novo Testamento. O encarcerado escrevendo sobre liberdade. O encorrentado escrevendo sobre graça. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, palavras que ainda movem bilhões. Em Atenas, diante dos maiores intelectuais do mundo, Paulo não recuou. Encontrou uma ponte. O altar ao Deus desconhecido. Caminhou por ela com o nome de Jesus. Em Filipos, espancado e encarcerado, Paulo cantou à meia-noite:
Não performaticamente, genuinamente, porque havia descoberto um segredo que as prisões não conseguem prender. Alegria que não depende de circunstâncias. Paulo chegou a Roma acorrentado. Mas em Roma, pregou livremente por 2 anos. Escreveu cartas. O império que tentava silenciá-lo acabou sendo o veículo que levou o evangelho ao centro do mundo. Paulo morreu em Roma pela espada do imperador Nero. O mesmo império que havia usado para perseguir a fé foi o palco do martírio. A espada que tentou apagar a chama apenas a espalhou pelo mundo. No fim, Paulo escreveu para Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não havia amargura, não havia arrependimento. O que Paulo deixou? 13 cartas no Novo Testamento, 3 viagens missionárias, igrejas em toda a Europa e Ásia. A teologia mais profunda do cristianismo. E a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Saulo de Tarso. O homem que prendeu cristãos tornou-se o cristão mais perseguido. O homem que assistiu à morte de Estevão morreu pela mesma fé. O maior inimigo da igreja tornou-se seu maior arquiteto. Naquela estrada para Damasco, Deus provou algo que nenhuma teologia consegue conter. Ele pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer momento, indo em qualquer direção. Ninguém está longe demais. Ninguém foi longe demais. A luz ainda brilha na estrada. E ainda pergunta: por que me persegues?